Então agora, nesta segunda parte, vamos ver como podemos usar a informática para organizar o nosso conhecimento e ajudar nas pesquisas. Neste caso, vamos ver também a pesquisa em literatura, mas esta parte das ontologias que são importantes para permitir que o computador consiga raciocinar usando aquele conhecimento que nós temos. Portanto, vamos ver o que é que são ontologias e, em particular, vamos olhar para o Gene Ontology, que é um exemplo de uma ontologia talvez a mais importante na parte da biologia e de ciências médicas. Depois vamos ver este Open Biological Ontology, este Foundry, em que vocês podem encontrar muitas ontologias diferentes. Os Medical Subject Headings e como são usados para pesquisa bibliográfica no PubMed. Portanto, a ideia aqui é perceber também como é que este tipo de algoritmos e de conceptualização nos permite, no fundo, de organização dos dados, nos permite fazer pesquisas mais inteligentes, como por exemplo no caso da literatura. Então vamos ver primeiro o que é uma ontologia. No sentido filosófico é um pouco diferente, mas no sentido informático, a ontologia é uma especificação formal de um conjunto de conceitos e como é que eles se relacionam entre si. Portanto, isto tem alguma relação com a noção filosófica de ontologia, do estudo daquilo que existe, mas é um bocado mais abstrato do que isso e mais formal. Portanto, a ideia é que nós vamos formalizar a relação entre conceitos e também quais são as relações que permitimos entre os conceitos, e essa especificação dos conceitos e das suas relações é a ontologia. Um exemplo de uma ontologia que vocês conhecem é o sistema taxonómico de classificação. Nós temos conceitos como animal, mamífero, ave, peixe e assim por diante, e eles são relacionados. Neste caso, a relação é simplesmente uma relação em árvore, de cada um terem subconjuntos dos seus antepassados. Portanto, os símios é um subconjunto dos primatas, os primatas dos mamíferos, etc. Mas nós temos aqui uma especificação dos vários conceitos, o que é que eles querem dizer e a forma como estão relacionados. E isto será um exemplo de uma ontologia. Neste caso é uma taxonomia, porque é simplesmente uma árvore e não algo mais genérico. Aqui tem um exemplo de uma pequena parte do Gene Ontology, nós vamos ver em mais detalhe, mas vocês têm aqui um conceito, talvez não consigam ler, mas este é Cellular Component, portanto é um conceito de raiz, componente celular. Depois tem aqui uma célula é um componente celular, esta relação is quer dizer que é uma instância daquele conjunto. Mas depois tem aqui, por exemplo, o cell part. O cell part é um componente celular, mas também é parte de uma célula. E esta relação está ali com uma cor diferente, porque é um tipo de relação diferente. Portanto, uma parte da célula é parte da célula, mesmo fisicamente, e além disso, conceptualmente, a parte da célula também é uma componente celular. Portanto, tem aquela relação isso. E depois tem aqui várias partes, por exemplo, a parte do neurónio é uma parte da célula, a parte de uma projeção da célula faz parte da projeção da célula e é uma parte da célula e assim por diante. Portanto, temos aqui a especificação de vários conceitos e como é que eles se relacionam entre si de uma forma formal. Agora, para que é que isto serve? Uma razão para fazer isto é que permite depois que o computador raciocine sobre estes conceitos. Se nós conseguimos especificar tudo, nós conseguimos, por exemplo, pedir tudo aquilo que são partes das projeções dos neurónios e o computador consegue descobrir quais são aqueles conceitos que fazem parte disso. Portanto, aqui nós temos um formato standard, este é o tipo de formato que é usado no Open Biomedical Ontology, tem o identificador, tem o nome, a que ramo pertence, portanto, a que espaço de nomes é que pertence, uma definição em texto que os humanos consigam perceber, portanto, qual é que é, no fundo, o significado daquilo. Neste caso, é o nome, este é um processo biológico, pertence a este espaço de nomes do processo biológico, é a montagem da cápside do vírus e depois diz a definição. Isto é a montagem da cápside a partir das suas subunidades proteicas. Portanto, este é o conceito de um processo de assembly das cápsides do vírus. E depois tem aqui umas relações. Por exemplo, tem uma relação is-a, é um processo viral.
Portanto, este processo da montagem da cápsula do vírus é um conceito que faz parte daquele conceito dos processos virais. E depois tem aqui um part of, também é uma parte da montagem dos vírus. Portanto, tem uma especificação formal do conceito, há também ali texto para os humanos, mas aquelas outras partes podem ser usadas pelo computador automaticamente para relacionar os conceitos. Temos aqui estas definições também de relações, por exemplo, uma relação de part of, tem este nome, tem um identificador da relação, diz que é transitível, portanto, se A for parte B e se C for parte de A, por exemplo, então C é parte B também, por transitividade, e tem uma relação que é o inverso desta, que é que tem uma parte, e nós assim podemos especificar várias operações que o computador pode fazer para aquelas relações e que permite depois extrair os conceitos relacionados de uma forma que nós possamos pedir. Outra vantagem grande na criação de ontologias é formalizar os conceitos e o vocabulário. Portanto, se nós definimos explicitamente o que é cada um destes conceitos, então agora podemos todos usar os mesmos termos, as mesmas expressões para referir aqueles conceitos. E, finalmente, há uma vantagem grande que é separar aquele conhecimento de domínio, conhecimento de fundo, dos dados particulares de alguma instância. Por exemplo, o conceito de enzima é um tipo conceptualmente é uma coisa diferente do que, por exemplo, o KPM da peroxiidase do rabanete, que é mesmo um dado específico e não um conceito genérico como enzima. Então, a ideia aqui da ontologia é que nós temos esta infraestrutura conceptual do que é que são processos biológicos, o que é que são células, o que é que são enzimas e assim por diante, e depois podemos encaixar lá, agrupar lá de uma forma organizada aqueles dados específicos que nós temos acerca da natureza. Qual é que é o gene que se codifica para aquela enzima, em que organismos é que aparece, quais são os produtos de uma certa reação e assim por diante. Portanto, desta forma, a ontologia pode servir de infraestrutura para nós organizarmos depois a informação que vamos obtendo na parte experimental. Então vamos ver com mais detalhe o Gene Ontology para ter uma ideia concreta para que é que serve uma ontologia, o que é. A necessidade desta ontologia surgiu da tentativa de integrar diferentes bases de dados, como aquela Flybase sobre o desenvolvimento embrionário e genética assim das moscas, o Mouse Genome Informatics Database sobre o genoma do rato e também a base de dados de genes de Saccharomyces, da levedura. Portanto, havia aqui um problema que havia estas bases de dados diferentes e estavam a usar às vezes terminologia diferente, mas havia coisas que eram semelhantes, ou, por exemplo, genes que regulassem alguma coisa no núcleo, por exemplo, histonas ou coisas assim, que seriam correspondentes uns para os outros, vários processos celulares que eram comuns em todos estes organismos, e havia necessidade de organizar isto para poder integrar essa informação. Portanto, e além disso, havia também necessidade, porque isto depois é muita informação acerca de tudo o que se está lá a passar, e se nós quisermos usar o computador para poder selecionar subconjuntos de interesse desses dados todos, temos também de ter tudo especificado de uma forma suficientemente formal para que o computador possa usar. Portanto, aí foi fundado este Gene Ontology Consórcio, que tentasse resolver estes problemas de integrar e organizar esta informação. E aí foi daí que resultou o Gene Ontology. Basicamente, são três grandes ontologias, se bem que tenham algumas ligações entre si, em algumas relações, mas naquelas relações principais do is, a, part of, etc., elas estão separadas, e uma delas organiza o conhecimento acerca de componentes celulares, portanto, da anatomia das células, outra, processos biológicos e outras, funções moleculares. Existe alguma interligação, mas principalmente são três grandes ramos nesta ontologia. Tem várias relações, dependendo do espaço de nomes da área, mas coisas como parte de, desenvolve-se a partir de, regula positivamente, regula negativamente, tem uma parte, etc. Portanto, isso são aquelas relações que são usadas para ligar os conceitos. E vocês podem ver, há mais do que estas
Eu comecei pelas principais, mas podem ir ali ver uma lista delas. E depois tem, isto é um pequeno exemplo, isto são dezenas de milhares de conceitos que têm, mas vocês têm aqui componente celular, processo biológico, função molecular, depois, por exemplo, pigmentação é processo biológico, a pigmentação durante o desenvolvimento é pigmentação, o processo metabólico dos pigmentos durante a pigmentação faz parte da pigmentação e assim por diante. Portanto, temos diferentes conceitos relacionados entre si, depois isto dá um grafo muito grande com muitos destes conceitos e muitas ligações entre eles. Se nós considerarmos só estas esta relação, então estes três ramos são mesmo separados, porque não existe nenhum processo biológico que seja uma componente celular, são mesmo coisas diferentes, não é? E também não existe uma função molecular que seja um processo biológico. Portanto, nós podemos pensar que, do ponto de vista desta relação, ser um exemplo de outro conceito, são três ontologias separadas. Claro que depois há algumas relações que ligam os ramos. Por exemplo, a atividade catalítica é uma função molecular, mas pode ser parte de um processo metabólico. Portanto, pode haver relações aqui que ligam as duas, porque neste caso a função molecular, sendo parte de um processo metabólico, será parte de um processo biológico aqui. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre esta estrutura, podem dar ali uma olhada. Mas a ideia é que nós temos três ontologias relativamente isoladas, porque são conceitos acerca de coisas fundamentalmente diferentes, componentes celulares, processos biológicos e função molecular, mas há relações entre elas, em alguns casos, porque têm coisas em comum. Para definir cada um destes termos do Gene Ontology, existe um identificador único, tem o GO, 2 pontos e depois um número. Eles têm também uma especificação do namespace, que são aqueles, no fundo, este espaço de nomes estão separados naquelas três ontologias, aqueles três ramos, e depois tem uma descrição que é para humanos. Portanto, o computador não vai fazer grande coisa com essa é mesmo texto para nós percebermos o que é aquele conceito. E depois tem relações com outros. O ISA, part of, sem parte, regula, ocorre em. Há algumas que são extensões, por exemplo, esta é mais recente, ocorre em, consegue relacionar processos ou funções com os componentes celulares onde aquela função molecular é desempenhada ou onde aquele processo decorre. E vocês podem examinar os registros do Gene Ontology, por exemplo, aqui a atividade da lactase, será este o 16, tem o identificador e o nome, isto é onde pertence, a qual daquelas ontologias pertence, é uma função molecular. Depois tem aqui vários sinónimos, há outros termos que podem ser usados para referir este conceito. Aqui tem uma definição que é para humanos, portanto esta é um bocadinho mais comprida, pode ter comentários, este é o texto para as pessoas lerem. Depois tem ligações com alterações, edições e assim, e tem aqui ligações para as anotações. E as anotações são aqueles dados acerca da realidade que têm relação com este conceito. Notem que o conceito da atividade lactase é algo abstrato. Não existe em abstrato não existe isso diretamente na natureza. O que existe é casos específicos de lactase em certos organismos, certas enzimas que têm essa atividade e assim. E isso é que nós usamos como anotação relacionando aqui. Portanto, nós podemos ver a lista de todos os genes e produtos de genes que foram anotados com esta atividade, todas as anotações diretas ou indiretas sobre isto, etc. Portanto, o que fazemos agora com esta ontologia é que sempre que encontramos, por exemplo, uma enzima que tem atividade da lactase, podemos relacioná-la com este conceito na ontologia. E se alguém quiser ir buscar vários tipos de enzimas, ou este tipo de enzima, pode encontrar as nossas anotações e encontrar esta ligação com alguns dados, alguns aspectos da realidade. Portanto, a ontologia será essa infraestrutura que nos permite organizar o conhecimento. Os dados específicos depois que são anotados são ligados com os conceitos relevantes. Podem estar ligados a vários conceitos, portanto, cada conceito pode estar ligado a muitos itens de informação. Alguns genes, por exemplo, podem estar ligados a vários destes conceitos e assim por diante.
Portanto, do Gene Ontology, a ideia é anotar genes e produtos dos genes aos termos do Gene Ontology com base no que nós sabemos sobre aqueles produtos, sobre o que é que aquela enzima faz, o que é que aquele gene codifica, para o que é que serve no organismo, etc. E para isso temos vários níveis de evidência, de prova, acerca da relação entre a anotação e o conceito que está anotado. E isto faz parte depois também da anotação. O mais forte será aquele de dados experimentais, que pode ser direto, pode ser mesmo um teste, testaram mesmo aquela enzima para ver se tinha atividade da lactase e mediram essa atividade, etc. Pode ser por interação genética, padrões de expressão, etc. Pode ser por previsão, por análise computacional. Por exemplo, esta é muito parecida com lactases conhecidas, portanto, provavelmente é uma lactase, então fica lá com a anotação, mas fica marcado que não foram mesmo testados. Aquilo prevê-se que seja computacionalmente por causa das semelhanças, mas é um pouco menos seguro. Depois há casos que as anotações são introduzidas manualmente, por exemplo, porque há uma afirmação de um autor qualquer na literatura que diz que tem aquela atividade, mas não há relato de um teste ou assim, foi só uma coisa de passagem, ou então mesmo quem estava a fazer a anotação decidiu que sim, que aquela fazia parte daquele grupo, mas não se enquadra em nenhuma das outras categorias e assim por diante. Portanto, se vocês quiserem usar estas ontologias para ir buscar elementos, por exemplo, genes ou produtos de genes que pertençam a uma certa categoria daquelas, convém ter atenção qual é que é o grau de evidência de que há uma relação entre aquele gene e o conceito. Portanto, podemos ser mais rigorosos ou menos, dependendo do que estamos à procura. Vocês podem explorar o Gene Ontology online, com aquela interface, o Amigo 2, vocês podem fazer browse, não é? Andar a passear pela anotação, filtrar por tipos de organismos, por vários critérios que tenham, critérios de pesquisa, produtos de genes, etc. E podem mesmo descarregar a ontologia toda ou subconjuntos que vos interessem, que sejam relevantes para um problema qualquer que vocês queiram resolver. Depois há também o Gene Ontology está ligado com o Panther. Isto é um exemplo da utilização que podemos dar a esta infraestrutura conceitual. Portanto, este Panther é o acrónimo para Protein Analysis through Evolutionary Relationship e basicamente usa anotações do Gene Ontology para tentar encontrar funções de proteínas que são semelhantes a casos conhecidos que estão lá anotados. Faz não só baseado na semelhança de sequência, mas também na análise filogenética de conjuntos de proteínas para tentar inferir se esta, apesar de não estar lá anotada, também faz parte daquele grupo. E usa o Gene Ontology como base de informação para tentar fazer essas previsões. E vocês têm acesso também ao Panther a partir do Amigo 2. Portanto, isto pode ser uma forma de vocês descobrirem pelo menos alguns indícios de funcionalidade de uma proteína nova ou algo. Este projeto, o Open Biomedical Ontology, tem um repositório de ontologias de várias áreas diferentes e também, não só para partilhar essas ontologias, portanto, tem a vantagem de ter o vocabulário controlado, os conceitos todos definidos e a especificação das relações, que permite depois o computador raciocinar sobre isso. E lá tem um repositório de ontologias criadas por vários grupos de investigadores, pela comunidade. Tem também lá o software, se vocês quiserem, para criar as vossas próprias ontologias. Portanto, a forma de organizar as coisas, de introduzir os dados, introduzir anotações, criar os conceitos e assim. Portanto, se vocês estiverem a trabalhar alguma coisa complexa e quiserem organizar os termos ou as relações, possivelmente já existe lá porque daquelas as partes mais, enfim, aqueles aspectos mais utilizados e variam muito, pode ser coisas sobre, por exemplo, terminologia dos embriões de drosófila, pode ser, há uma ontologia sobre ensaios clínicos, por exemplo, que tipo de relatórios é que são produzidos, como é que é a seleção dos participantes, que tipo de drogas é que está a testar e assim, e isso está tudo organizado numa ontologia só para descrever como é que são ensaios clínicos. Portanto, tem ali imensas ontologias diferentes, mas tem também software se vocês precisarem de fazer alterações ou criar a vossa. Então agora vamos ver uma aplicação prática deste tipo no fundo, de estrutura de dados, de organização de informação,
que possivelmente vocês já usaram, mas sem notar o que é que estava a acontecer. Eu penso que já terão usado a PubMed alguma vez para procurar artigos, não é? E se vocês chegarem lá, fizerem, por exemplo, procurar Bioinformatics, o ano passado, agora deve dar um pouco mais, mas dava quase 240 mil resultados, e muitos não parecem ter a palavra Bioinformatics. Por exemplo, microRNAs contribute to postnatal development of laminar differences, etc. Isto não parece ter bioinformática aqui, mas parece estar relacionado com o tipo de análise que têm de fazer para examinar aqueles padrões de expressão, etc. Portanto, há aqui alguma coisa que está a acontecer por trás que permite o motor de pesquisa, com base numa palavra, encontrar coisas que não têm essa palavra, mas que estão semanticamente relacionadas, que fazem parte do mesmo tema. E a maneira como isto funciona é usar aqueles Medical Subject Headings. Os Medical Subject Headings é uma taxonomia, no fundo é uma ontologia, mas daquelas em arte, mais simples, que organiza os tópicos de medicina e que foi criada pela Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, portanto é uma coisa standard que é bastante partilhada e que serve para organizar a literatura nesta área de medicina. E o que acontece quando nós fazemos a pesquisa de uma palavra como Bioinformatics é que a pesquisa, na verdade, é esta. Isto aparece num cantinho, depois, se vocês quiserem ver a pesquisa que está a ser feita na interface do PubMed, podem ver o que é que está a ser enviado para o motor de pesquisa. Então, o que vocês têm aqui ele está à procura, quando nós procuramos por Bioinformatics, ele está à procura por Computational Biology nos termos MESH, ou então Computational em todos os campos e Biology em todos os campos, ou Computational Biology em todos os campos, ou Bioinformatics em todos os campos. Portanto, uma coisa que nós podemos ver é que ele descobriu que Bioinformatics é Computational Biology, e está também à procura disso. Além disso, não só está à procura das palavras nos campos, mas está à procura como um termo MESH também. E isso é uma coisa especial, porque estes termos MESH, se vocês virem aqui, este é o Computational Biology, possivelmente não conseguem ler, mas acreditem em mim, e tem aqui vários termos que são sinónimos. Bioinformatics, Bioinformatics, Biology Computational, etc. Portanto, quando nós procuramos Bioinformatics, o motor de pesquisa sabe que Bioinformatics é um dos sinónimos para Computational Biology. Então sabe que este é que é o nó naquela ontologia, naquela taxonomia aqui, em que vai ser o ponto de partida. Além disso, estes termos têm também subtermos. Portanto, ele não só sabe que Bioinformatics e Computational Biology é a mesma coisa, portanto, vai fazer a pesquisa pelos dois, mas vai também usar o termo MESH Computational Biology para fazer a pesquisa. E quando faz isto, quando procuramos por um termo MESH, na pesquisa é expandido ou explodido pelos seus subtermos. E neste caso, Computational Biology, que é esta entrada aqui, portanto, isto é a árvore do MESH, há aqui vários nós antepassados, mas a partir daqui do Computational Biology nós temos uma data de sub-ramos que incluem genómica e tudo o que está abaixo de genómica, metabolómica, Systems Biology e assim. Cada um destes pode ter outras coisas por baixo. Portanto, quando é feita a pesquisa ali no MESH term, na verdade ele está à procura por todos os termos que estão abaixo na árvore do MESH. E então sabe que uma coisa que tenha a ver com genómica, por exemplo, mesmo que não tenha lá bioinformática, tem que ver com bioinformática porque está organizado dessa maneira. Portanto, o PubMed vai tentar encontrar estes termos no assunto, nos títulos das publicações, autores e assim, mas quando procura no assunto, no resumo ou no título do artigo, vai usar também aqueles Medical Subject Headings para expandir os termos. E isto inclui não só os sinónimos, como também os subconceitos, aqueles conceitos que são, no fundo, especializações do conceito que nós estamos à procura. E é por isso que nós vamos obter muito mais coisas do que se obteria simplesmente procurando aquela palavra-chave, mas são coisas que estão relacionadas com o que nós queremos e o computador consegue raciocinar sobre isso porque tem esta árvore especificada com aqueles termos todos relacionados.
Este é o exemplo da explosão daqueles termos. Quando nós fizemos a pesquisa em bioinformática, ele foi procurar Computational Biology, Genomics, Epigenomics, Glycomics, HapMap Project e assim por diante. Todas estas coisas estavam incluídas na bioinformática. Se vocês fizerem a pesquisa avançada, vocês podem editar este texto da pesquisa, que ele pode gerar automaticamente, ou criar vocês, e aí têm vários, se vocês virem estas tags, que estão aqui entre parênteses retos, são indicações para o motor de pesquisa de como é que há de usar aqueles termos. Portanto, no PubMed vocês também podem ir, além disto, além de terem esta opção de usar um termo mesh e ele fazer a explosão por trás e dar-vos tudo o que esteja relacionado, vocês têm também aqui tags para fazer em todos os campos, nas palavras do texto, do título, do abstract ou do título, o autor, a data de publicação e assim por diante. Portanto, vocês podem compor a vossa pergunta ao motor de pesquisa da maneira como vocês quiserem. Se não fizerem nada disto, forem à pesquisa rápida, ele faz algumas coisas destas, como viram, de tentar ver se aquilo é um termo mesh, de ir buscar os sinónimos, expandir o termo, mas se vocês quiserem fazer uma coisa mais específica, podem fazer isto. Uma forma simples é usar uma pesquisa simples e depois ir lá e editar o que vocês querem, escusam de estar a lembrar disso. Mas se forem à pesquisa avançada, também podem escolher lá os campos e ir preenchendo no formulário. Portanto, basicamente, a ideia aqui é não só dar-vos a conhecer que o motor de pesquisa do PubMed é bastante mais sofisticado do que se calhar vocês repararam quando só estavam à procura por palavras-chave, mas além disso tem por trás aquela ontologia dos Medical Subject Headings que permite fazer a pesquisa de uma forma mais inteligente porque sabe que certos conceitos que são designados com certos termos fazem parte de outros conceitos que vocês possam estar a pesquisar. Se nós quisermos procurar, por exemplo, os artigos sobre a história da bioinformática publicados entre 2011 e 2013, podemos especificar assim, portanto, tem Bioinformatics no título e tem History no texto, nas palavras no texto, e além disso a data de publicação cai neste intervalo. E neste caso, ele já não vai fazer aquela explosão, nem procurar os sinónimos e assim, porque nós não estamos a mandar fazer isso. Estamos a dizer para procurar especificamente por estas palavras. Portanto, vocês podem controlar a pesquisa como vocês quiserem, se forem lá à pesquisa avançada, senão já sabem que ele vai estar a fazer inferências por trás usando o Medical Subject Head. Neste caso, já obtemos muito menos resultados e eles já têm mesmo Bioinformatics no título e History, alguns no texto, etc. Se vocês quiserem, podem criar uma conta no PubMed, isto é opcional, mas tem algumas vantagens porque vocês podem gravar as vossas pesquisas e podem também pedir para receber notificações se houver algum artigo publicado com aqueles critérios que vocês especificam. Portanto, se quiserem estar atentos para novas publicações em alguma coisa específica, podem criar o vosso critério de pesquisa e recebem notificações quando alguma coisa nova aparece. Para ir buscar os artigos, vocês podem usar o PubMed, tem ligações para o editor, às vezes vocês podem ir logo buscar se forem de acesso aberto ou aqui da faculdade se fizerem parte do BEON, portanto vocês conseguem buscar o artigo. O Google Scholar também ajuda a encontrar os PDFs dos artigos que não estejam disponíveis por ali. Não é? Depois, nunca façam isto porque isto é ilegal, não é? Mas isso é uma coisa estranha que é a investigação é paga pelos impostos, o processo todo de revisão é voluntário pela comunidade de investigadores que fazem esse trabalho sem receber nada e depois as editoras ficam com o monopólio sobre a distribuição dos artigos que relatam a investigação que nós já pagámos e que ajudámos a rever e a selecionar e assim. Portanto, apesar disto ser legal, enfim, as questões morais deixo por vossa conta, mas também é uma maneira prática de ir buscar os artigos quando o resto falha. Mas, em geral, como a regra é que o autor pode guardar um artigo, uma cópia do artigo na sua página pessoal, muitas vezes vocês encontram essa versão pelo Google Scholar facilmente, por exemplo, numa universidade, na página do autor. Resumindo, as ontologias servem para organizar o nosso conhecimento
não só o vocabulário, formalizar o vocabulário, formalizar as relações entre conceitos, e isso permite depois o computador fazer inferências sobre isso. Depois, nós podemos usar essa infraestrutura conceptual. Lembra-se que a ideia da ontologia não é pôr coisas como o PK da alanina nesta proteína, uma coisa assim desse género, que são detalhes. É para pôr conceitos como o que é uma proteína, o que é um aminoácido, o que é um residuo de aminoácidos e assim. E depois nós fazemos a anotação dos detalhes que obtemos da realidade para os conceitos adequados para organizar o conhecimento dessa maneira. Vimos o Medical Subject Heading como um exemplo prático, que vocês provavelmente já usaram várias vezes, de como essa ontologia, essa estrutura conceptual pode ser usada para que o computador consiga, entre aspas, perceber melhor o que nós queremos quando estamos a perguntar alguma coisa. Mas não é só para isso. Todo o problema de combinar informação, se uma pessoa está a estudar leveduras e outra moscas e outra ratos, há de haver ali muitas coisas que ocorrem em comum nas células, na regulação dos genes e assim, e precisam de uma estrutura conceptual em comum para poderem perceber as relações e as semelhanças entre os diferentes organismos. Portanto, isso foi, aliás, a motivação original para o Gene Ontology e começou a desenvolver isto. Isto também vai mais longe do que simplesmente o Gene Ontology, porque a mesma tecnologia de inferência, nós não falamos naquela linguagem em detalhe, porque isso já sai um bocadinho do âmbito aqui da disciplina, mas aquelas motores de inferência e linguagens para descrever e para fazer raciocínio sobre esta ontologia não servem apenas aqui, mas servem, por exemplo, na web em geral, usando metadados que vocês podem anotar certas informações e organizar a informação entre vários servidores, na net em geral e assim. Portanto, isso vai muito além destas aplicações em particular, mas no caso da bioinformática, o Gene Ontology e as outras ontologias biomédicas serão mais importantes. Portanto, vocês têm aqui, se vocês quiserem ter uma ideia da história e da motivação para o Gene Ontology, há um artigo na Wikipedia e também sobre o Medical Subject Heading. E se estiverem interessados nisto, podem dar uma olhada no Ogle Foundry para ver várias ontologias que há lá, e no site do Gene Ontology nós depois vamos ver na aula prática. Vocês vão lá fazer uma visita.